A matemática do transplante capilar, ou seja, quando a quantidade de cabelo que eu tenho para me doar vai ser suficiente para fazer o meu trabalho do meu transplante capilar. Essa é a matemática do transplante capilar. Ou seja, nós temos sempre que avaliar caso a caso. Quando o paciente vem em consulta conosco, nós vamos avaliar duas situações distintas. Qual o tamanho da calvície, quantas unidades foliculares precisa para fazer aquele trabalho, e aí depois nós vamos comparar isso com a área doadora, se ela consegue ou não doar aquela quantidade de unidades para fazer um bom trabalho. Então essa seria, em resumo, a matemática do transplante capilar. Eu dividiria os pacientes em pelo menos 3 situações distintas. A primeira delas é quando tudo é favorável, ou seja, o paciente tem uma área de calvície talvez não tão extensa, que não necessite de uma quantidade tão grande de transplante capilar, e quando você compara na área doadora, tem cabelo de sobra para poder fazer aquele trabalho, ou seja, a matemática está batendo. Você vai poder planejar com muito mais liberdade e densidade aquele transplante. Uma outra situação é aquela situação que praticamente empata. Às vezes o paciente tem uma calvície grande, mas ainda assim ele tem uma área doadora muito nobre, uma área doadora que ela consegue doar praticamente empatando aquilo ali. Também você consegue fazer um transplante muito bom, planejar algo de boa densidade que o paciente fique satisfeito. Agora o problema começa quando o paciente passa a ter muita calvície, muita necessidade de cabelo, e em contrapartida a área doadora não consegue mais doar aquela quantidade, a matemática já não bate tão bem. Mas se essa diferença ainda for pequena, não for tão discrepante, é possível você agir por estratégia, pensar em prioridade, ou seja, por mais que não tenha a quantidade de cabelo ideal, você ainda consegue fazer uma boa distribuição e daquela forma o paciente consegue uma boa cobertura. Agora, o quarto e último caso é o mais difícil, é quando a discrepância é muito grande, ou seja, muita calvície, muita necessidade de cabelo, e em contrapartida a área doadora ela tem uma discrepância da quantidade que ela consegue doar, é praticamente desfavorável. Por mais que você pense às vezes em utilizar pelos corporais, por exemplo, mas ainda assim não vale muito a pena. Então tem situações de fato que a gente tem que dar uma negativa, infelizmente, a um paciente que não tem mais a indicação de fazer um transplante, seja porque demorou muito a procurar, a idade já não permite mais, então são casos aí que a gente tem que avaliar com muito critério. Portanto, cada caso tem que ser visto de uma forma extremamente individualizada. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o seu caso, fale com a minha equipe.